Bem, nós vamos continuar falando um pouco a respeito de Moçambique. E hoje eu quero mostrar para vocês o trabalho que está sendo feito no nordeste de Moçambique. A região nordeste de Moçambique é aquela que fica próximo da fronteira com a Tanzânia. E essa é uma região predominante de muçulmanos. Essa missão nossa é a menor de todas, tem 7.000 membros. E essa missão, ela avança com muitas dificuldades, por ser exatamente uma área muçulmana, muito difícil a penetração do Evangelho. Mas existe uma organização americana chamada Gospel Outreach, e nós fizemos um pedido a eles para pagar alguns obreiros bíblicos para nós naquela região. E eles então decidiram pagar 20 obreiros bíblicos para evangelizar aquela região e penetrar lugares não penetrados. Então, o custo de cada obreiro bíblico é mais ou menos de 80 a 100 dólares por mês. E eles estão pagando 20 obreiros bíblicos que vão penetrando nas zonas rurais da região nordeste de Moçambique e vão estabelecendo a pregação do Evangelho. E eu digo a vocês, agora no mês de dezembro eu visitei o trabalho desses obreiros e eu realmente fiquei impressionado. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é alguns slides dessa minha viagem, visitando essas igrejas que eram projetos pioneiros. Não havia adventista naquelas vilas e esses obreiros naquela região difícil penetraram o Evangelho. E hoje nós temos pequenas igrejas estabelecidas nas vilas da zona rural do nordeste de Moçambique. Primeiro eu quero mostrar uma foto dos obreiros. Eu não sei se dá para vocês ver direito aí, porque eu não vou falar nada, senão eu me comprometo. Mas vocês veem que a foto assim... Olha, e não pedi para todo mundo estar de camisa branca não, foi coincidência. Mas eu acho que vocês podem ver eu ali do lado, daquele lado de lá. E aí está a nossa força-tarefa de obreiros bíblicos do nordeste de Moçambique. Isso é um treinamento que eu dei para eles na cidade de Nampula. Bem, vamos ao próximo. Essa foto eu coloquei porque essa é a vila de Nacaroa. E essa é a via central da vila. Então, quando vocês vão a uma vila, essas vilas é muito comum na região. É uma casa de barro com palha por cima, o telhado são de palhoças. Então uma casa ali, outra ali, e aí tem essa pequena faixa estreita, é a estrada, né? A estrada que passa os carros, passam pouquíssimos carros por aí, mas é a única ligação deles com o mundo civilizado. Então, mas aí é uma vila, a gente vai andando no meio do mato e de repente aparecem essas árvores e essas vilas, e a estrada principal, e são muitas vilas. Para chegar aí nós andamos quase 200 quilômetros, estrada de terra, e vamos passando pelas vilas, né? Pequenas vilas. Quando a gente chegou na vila, o ponto central da vila é o poço, porque essas vilas não têm água encanada, e essas vilas não têm luz elétrica, lá no meio do mato, né? Então, a água de toda a vila é abastecida por esse poço que tem no centro da vila. Mas eu estou mostrando essa foto para uma coisa interessante. Quando eu desci do carro na vila, vocês podem ver que todo mundo está olhando para onde eu estou batendo a foto. É porque desceu os brancos. Estava eu e o americano que patrocina o Gospel Outreach, e eles viram o americano e me viram. Então todo mundo se virou olhando para nós na fonte. Mas aí começaram a cantar debaixo da árvore, certo? O obreiro começou a cantar debaixo da árvore. Nós chegamos naquele carro e os irmãos e o pessoal da vila, não é só irmãos da igreja, a igreja aí tem 20 pessoas, mas todo mundo da vila começou a vir. Quando viram os brancos chegando de carro, foram se reunindo e todo mundo sentando debaixo da árvore, não é? E aí o poço ficou assim. Eu bati a foto do mesmo lugar que eu bati quando cheguei, não é? Interessante que a vila inteira parou para ver o homem branco falar.
veio todo mundo, não tinha uma alma viva, né? E eles então sentaram debaixo da árvore. Está meio escuro porque é debaixo da sombra. Mas você vê que em pé estou eu falando, ao centro está o pastor americano e do outro lado está o pastor local. Então o pastor americano pregava em inglês, eu traduzia para português e o pastor local traduzia para a língua macua. Então nós tínhamos duas traduções e 3 pessoas traduzindo, para que metade dessas pessoas que estão sentadas não falam português, porque são analfabetas. O índice de analfabetismo é muito alto e Moçambique tem cerca de 40 dialetos. Em todo lugar que você prega tem tradução, até na capital, porque as pessoas de mais idade não foram à escola, são analfabetas, não falam português, embora português é a língua oficial do país. E todo mundo que vai à escola, obviamente, fala português. Mas ainda há muita gente que não fala português. Nós viajamos mais 150 quilômetros e chegamos no grupo de Namapa. Isso está mais ou menos a 200 quilômetros da fronteira da Tanzânia e a 3.500 quilômetros da minha casa. Esse horário aí era mais ou menos umas 11 horas da manhã. A temperatura média era 43 graus, muito calor mesmo. E os irmãos, quando a gente para o carro, eles formam um coralzinho assim e começam a cantar, né? E a música eles mesmos compõem e cantam em vozes, tenor, baixo, soprano, contralto. Lá não tem partitura, não tem piano, não tem nada, mas eles têm umas cordas vocais assim que o Criador botou e sai aquela harmonia, e a gente desce do carro e eles vão cantando, cercando a gente à medida que a gente vai entrando dentro da igreja. E eu nunca tinha visto aquilo, né? E depois então eu pedi para tirar uma foto com todos os irmãos na frente da igreja, certo? Agora é dentro da igreja. Vocês veem que não tem banco, é só esteira no chão. Todo mundo senta no chão. E esses negócios aí por cima não é que é São João não, é que lá é a decoração mesmo. Como vem o homem branco, então eles decoram bonitinho, tudo decorado. Isso deve dar trabalho, eu não sei também, nós arrumamos esse papel para fazer. Mas é lindo, irmãos, a gente vê aquele povo simples, eles não têm água nem para tomar banho, coitados, muitos deles. E às vezes o cheiro não é tão agradável assim, mas o carinho é muito grande. E a gente vai entrando, e eles vêm e querem abraçar a gente, e a gente tem que abraçar, não é? Então a gente vai vendo aquele carinho, aquele amor pelo missionário que está chegando. É uma experiência que não dá para falar para vocês. Agora, isso aí foi um dia que tem um batismo, no sábado. No sábado reuniu várias vilas. E aí quando teve o batismo era no rio. E para ir para o rio só tinha esse caminhão. Então só foi a metade da igreja ver o batismo, porque a outra metade não tinha transporte. Então o pessoal... E aí as mulheres sobem com as crianças amarradas nas costas e vai todo mundo lá em cima. E aí chega lá no batismo. Eles estavam querendo que eu batizasse. Mas quando eu vi a cor da água do rio, falei para eles que eu não podia, que era melhor os locais batizarem. Porque o rio estava meio não, era todo sujo mesmo. Eu é que estava assim meio receoso, acho que eu não estava ainda preparado nem com fé suficiente para batizar nessa água aí. Mas uma hora eu vou batizar nessa água, Deus há de me ajudar. E aí, se vocês observarem, o rapaz do lado direito, ele está de calção, sem camisa. É assim, batiza todo mundo lá, e o povo cantando, e quando batiza, bate palma e festeja, alegra. É realmente uma festa, o batismo é uma festa grande. E eles cantam e fazem um barulho assim, e aquilo é uma coisa incrível. Eu nunca vi um entusiasmo tão grande com o batismo como eu vi lá em Moçambique. Próximo. Agora eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Isso aí é um shopping center de vilas. E eu ia dirigindo o carro na beira da estrada e vi esse monte de gente com roupa pendurada. E eu parei e eu falei, o que é isso aqui? E chamei um nativo lá e eu disse, olha, o que é isso aqui? Ele falou, não, isso aqui é o comércio. Mas de quê? Das 7 vilas que tem aqui ao redor. Então tem as vilas e tem os dias característicos que eles se reúnem ali. Aquilo é tudo vendendo, comprando, e roupa, e sapato, e tudo. E eu achei que aquilo era realmente um shopping center dos pobres lá em Moçambique. Uma coisa extremamente interessante. Próximo, com ele eu termino. Aí é uma foto de longe, vocês veem que a rua está passando, o asfalto é sempre pela metade. Mesmo na estrada nacional, a gente só tem metade de asfalto e metade de terra. Então, realmente, umas estradas inovadoras. Vocês veem calças, camisas, e uma coisa assim,
muito interessante, muito diferente de tudo que eu já vi. Mas, sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando como no meio do mato, da selva, a igreja está estabelecendo essas congregações. É simplesmente impressionante. A gente vê que Deus está quebrando fronteiras. Pessoas entrando no meio do mato, nessas vilas. E o Evangelho, vocês precisam ver esse povo cantando na língua macua, em vozes. E eu me emociono, choro e fico louvando a Deus de ver a obra de Deus alcançando os mais longínquos lugares da terra, anunciando que Jesus muito em breve vai voltar. E se você quiser ser um missionário anônimo para ajudar a obra de Deus em Moçambique, essa é a sua oportunidade. E que Deus abençoe você ao doar para a obra missionária em Moçambique. Amém. Oremos. Querido Deus, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra. E queremos Te pedir, Pai, que Teu Espírito fale por mim. Senhor, Tu conheces muito bem esse servo. E Tu sabes que preciso do Teu Espírito agora para que aquilo que Tu queres que edifique o Teu povo seja falado. Por isso eu rogo em nome de Jesus que Tu dirijas essa palavra. Amém. Irmãos, eu era pastor de uma igreja em New Jersey, nos Estados Unidos. E uma vez Deus me impressionou durante 4 sábados seguidos pregar o mesmo sermão. E nunca tinha passado por essa experiência. Mas eu preguei um sábado e quando foi no outro sábado o Espírito do Senhor disse: olha, é o mesmo sermão que você pregou sábado passado. E eu decidi ficar calado. Eu fiquei calado. E durante os 4 sábados seguidos eu preguei o mesmo sermão. E nenhum membro da igreja me procurou para dizer que eu estava repetindo o sermão. E eu fiquei impressionado. E Deus me disse também que hoje à noite eu devia pregar um sermão aqui que eu já preguei aqui. Mas eu estou dizendo que já preguei, né? Eu podia ter ficado calado. A minha esposa disse: você vai pregar o mesmo sermão que você já pregou na igreja? Você está maluco? Eu falei: não, eu vou pregar o mesmo sermão que eu já preguei e vou dizer que já preguei. E ela disse assim: não fale, fique calado. E eu disse: não, eu vou falar, irmãos, porque eu quero dizer a vocês que quando Deus tem uma mensagem, Ele quer que ela seja falada. E às vezes Deus quer que a mensagem seja repetida, e repetida, e repetida. E nós precisamos abrir bem os nossos ouvidos para ouvir o que Deus realmente está querendo dizer. E é por isso que eu decidi pregar a primeira mensagem angélica, porque amanhã eu vou pregar a segunda e na quarta a terceira. Por volta mais ou menos aí de 1825, um homem chamado Guilherme Miller começou a estudar as Escrituras. Ele começou a estudar o livro de Daniel. E ele caiu num texto muito conhecido nosso, dos adventistas, que dizia assim: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Guilherme Miller começou a estudar essa profecia. Ele começou a entender que após as 2.300 tardes e manhãs, o santuário que seria purificado seria o planeta Terra, e Jesus voltaria em glória e majestade. E ele, como batista, começou a pesquisar e a estudar e a buscar o estudo das profecias. Estudando a profecia das 70 semanas, ele também descobriu algumas coisas, descobriu que essa profecia era tirada das 2.300 tardes e manhãs. Depois ele descobriu o plano de dia-ano dentro das Escrituras, e ele descobriu que era 2.300 anos, e ele começou a estudar, e finalmente um dia ele estava quase descobrindo quando era que Jesus ia voltar. Faltava só datar o início dos 2.300 anos.
E finalmente ele foi estudando a Bíblia e chegou finalmente em Neemias, e ele finalmente descobriu o início das 2.300 tardes e manhãs. E ele fez as continhas dele, e ele descobriu então que na primavera, aliás, no outono de 1844, no outono exato de 1844, acabava as 2.300 tardes e manhãs. E ele ficou tão impressionado, isso deveria ser mais ou menos em 1835, isso significaria que dentro aí de uns 15 anos, Jesus estaria voltando. E ele ficou apavorado, ele não conseguia nem dormir de noite. E uma voz dizia para ele assim: prega essa mensagem, prega. Mas ele dizia: se eu pregar que Jesus vai voltar em 15 anos, o povo vai achar que eu estou ficando doido, eu não posso pregar. Finalmente um dia ele se ajoelhou e fez uma oração a Deus, e ele disse: Senhor, se tu queres que eu pregue essa mensagem, então que alguém venha aqui na porta da minha casa me convidar para eu pregar essa mensagem. E ele não era pregador não, ele não era ancião de igreja que pregava, não era nada, o homem era um homem simples, que ia à igreja todo domingo. E finalmente, quando ele fez essa oração, no primeiro domingo, logo cedo, bateu alguém na porta da casa dele e disse: olha, seu Guilherme, há uma igreja a 2 horas de caminhada aqui da sua casa. Eu saí de lá de madrugada para vir aqui, e ontem o pregador adoeceu. Eu não sei se adoeceu, eu não podia, não vou dizer aqui o que era, porque eu também não lembro, mas o certo era que o pregador não ia pregar, e eles me mandaram para convidar o senhor para ir pregar naquela igreja. Guilherme Miller nunca tinha recebido convite para pregar, e ele sentiu que era o chamado de Deus, e ele foi lá e pregou que Jesus ia voltar em 1844. E daí para frente os convites se multiplicaram e começou a se espalhar a notícia de que Jesus estava voltando. E meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: é simplesmente extraordinário se a gente pudesse datar o dia da volta de Jesus. Certamente um bocado de adventista ia fazer tudo que queria ir, aproveitar o mundo, e um mês antes ia se consagrar e se entregar a Jesus. Quando faltasse um mês, todo mundo ia se largar de tudo, das coisas que gosta aqui na terra. E olha, nós como igreja estamos esperando isso. Estamos esperando o decreto dominical. Qualquer movimento a respeito do decreto dominical, há um movimento no meio adventista. E eu me lembro quando o Papa assinou uma encíclica para fazer parte do movimento ecumênico mundial das igrejas, e aquilo foi um alvoroço. Eu tinha umas moças lá na minha igreja nos Estados Unidos, que elas disseram: pastor, nós estamos estudando na universidade, vamos largar os estudos. E eu: peraí, que é isso? Eu tive que visitar as moças e orar com elas e instar com elas fortemente para elas não largarem a universidade naquela época. Meus queridos, nós não podemos abraçar as profecias com paixão e emocionalismo. Religião não é emoção, e religião também não é razão. Nós precisamos fazer uma fusão das duas coisas e permitir que o coração seja colocado nas mãos do nosso Pai Celestial. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração. Nós andamos tão envolvidos e interagidos com a sociedade moderna e com os meios de comunicação que nós não conseguimos mais ouvir Deus falando ao nosso coração. Às vezes os jovens se ajoelham e oram e dizem: Senhor, manda um rapaz para a minha vida. E as moças se ajoelham, os jovens se ajoelham e dizem: Senhor, manda uma boa moça para a minha vida. E alguns até fazem jejum e oração atrás dessas coisas todas. E alguns se preocupam tanto até que começam a prejudicar o seu desempenho na vida cotidiana, porque não querem ficar solteiros, não querem ficar sozinhos. Meus queridos, Deus tem um grande plano para você e está ansioso para falar ao seu coração, mas você anda muito ocupado para ouvir Deus. Você anda muito ocupado para ouvir Deus.
A mensagem da volta de Jesus ecoou nos 4 cantos do planeta em 1844 como um bálsamo para uma sociedade que naquela época já vivia assolada pela imoralidade e pelo sofrimento. Os mileritas não eram uma religião. Os mileritas não eram uma religião. Os mileritas eram um movimento. Tinha batistas, metodistas, presbiterianos, pessoas de todas as denominações que aderiram à profecia de Miller e realmente anelavam e esperavam que Jesus viesse em 1844. Guilherme Miller nunca marcou datação para a volta de Jesus, mas ele matou o ano, que era 1844. Mas finalmente os seus adeptos, estudando as profecias e buscando as datas, finalmente chegaram ao dia 22 de outubro. E é interessante que a história relata que no dia 18 de outubro houve um batismo num lago gelado, e um pastor adventista fez esse batismo. E ele, depois que saiu do batismo, no dia seguinte pegou uma doença, uma pneumonia muito forte e morreu. Uma semana antes de 22 de outubro de 1844. E a história diz que ninguém chorou no enterro dele. O enterro dele era um dia de alegria, porque eles estavam depositando o homem que daqui a 8 dias ia ressuscitar da sepultura no dia 22 de outubro de 1844. Mas ele ainda está lá na sepultura até hoje, esperando a volta gloriosa de Jesus. Eu tive o privilégio de visitar a casa de Guilherme Miller, e atrás da casa dele existe uma pedra bem grande em cima de uma montanha. A casa dele já é em cima de uma montanha. E há uma pedra grande assim, e depois tem um abismo. E aquela pedra realmente é impressionante. Até alguns slides que vocês veem, o povo em cima de uma pedra assim, vendo Jesus, o pintor se inspirou naquela pedra atrás da casa de Guilherme Miller. E a história diz que a casa dele ali atrás, aquela pedra estava coalhada de pessoas vestidas de branco, esperando o momento que a abóbada celeste ia irromper em majestade, e Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos. E a noite de 22 de outubro de 1844 caiu, e Jesus não voltou. Jesus não voltou porque havia uma mensagem que a igreja de Deus haveria de pregar. Jesus não voltou porque a mensagem de Apocalipse 14, versículos 6 até 12 ainda não havia sido pregada. Jesus não voltou porque a mensagem de Apocalipse 6 e 7 ainda não havia sido pregada. E essa era a mensagem do primeiro anjo. E a Bíblia diz assim, Apocalipse 14, verso 6: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa mensagem ainda precisava ser pregada. Há 3 elementos básicos na primeira mensagem angélica que desafiam o povo de Deus. O primeiro é o evangelho, o segundo é a adoração, e o terceiro é o juízo. 3 elementos básicos. A igreja hoje se debate nessas 3 coisas. Primeiro, porque achamos que somos exclusivistas e que o evangelho pertence a nós. Primeiro, porque achamos que já estamos salvos dentro da igreja. Depois, porque temos sérios problemas na adoração. Alguns estão trazendo as bandas do mundo para dentro da igreja. Há uma briga dentro da igreja sobre a bateria, sobre instrumentos. Há conflitos, há debates sobre o tipo de música. A igreja se debate num conflito de adoração. E há um grave problema hoje dentro da igreja, que é o juízo, porque todo mundo quer julgar todo mundo. Porque nós olhamos um para a vida do outro e começamos a determinar quem é que está salvo, quem é que está perdido. Quando nós nos arrogamos a este tipo de juízo, nos colocamos na cadeira do Altíssimo de Deus, e esse talvez seja o grande pecado que temos hoje no meio da igreja. É as pessoas sentando no trono de Deus e pegando o cetro de juiz, julgando o seu irmão, dizendo aquele que está perdido, aquele que está salvo. A igreja de Deus tem sofrido por isso. A mensagem angélica, que deveria ser uma bênção
para que a terra fosse iluminada com a glória de Deus, tem se tornado realmente um câncer para nós. E temos tido dificuldade de pregar esse evangelho eterno, que é um poder transformador. Temos tido problema de exercer uma adoração sincera a Deus, porque não sentimos a presença de Deus nesse santuário. Porque nós não chegamos à casa do Senhor para encontrar com Ele. Quantas vezes você voltou para casa e disse: o sermão hoje foi uma negação? Isso quer dizer que você entrou aqui, viu o pregador, viu a mensagem dele, viu quão ruim ele era, mas não conseguiu encontrar-se com Deus. Outros dizem assim, e isso para mim é uma grande blasfêmia: entrei vazio e saí mais vazio ainda. Pobre desse cristão que fala isso. Entra dentro da casa do Senhor, adentra os atos da casa do Senhor e não consegue ter um encontro com o Senhor da casa. Isto é uma tragédia do adventismo. Perdemos completamente o senso da reverência da casa de Deus. Perdemos o senso da santidade desse lugar. Às vezes eu admiro os católicos que deixam a igreja aberta o dia inteiro, e também há outras igrejas aí que estão seguindo esse mesmo caminho. Talvez faria bem a muitos adventistas vir à casa do Senhor todos os dias. E outro dia eu li uma reportagem que fiquei impressionado. E ainda tenho pedido a Deus que me dê o privilégio de visitar essa igreja. Diz que há uma igreja na Coreia, eu não me lembro agora do nome, mas diz que eles têm um culto às 4:30 da manhã. Todo dia, às 4:30 da manhã. E o artigo que eu li era do James Kennedy. Ele dizia o seguinte, que ele foi à Coreia para ver esse fenômeno, a igreja que tem um culto às 4:30 da manhã. E ele disse que na noite anterior caiu uma neve, uma grande neve. Depois a neve parou, as ruas estavam mais ou menos limpas, mas caiu uma chuva de madrugada depois da neve. E ele disse que pensou até que o culto ia ser cancelado, mas o motorista que ia buscar ele para levar para a igreja apareceu na porta do hotel exatamente às 4:15 da manhã. E ele ficou surpreso de que ia ter o culto, apesar da chuva que era lá fora. E ele disse que quando chegou na igreja ele ficou chocado. Havia 2.000 pessoas dentro do santuário, às 4:30 da manhã. A mensagem do profeta é que o povo de Deus deve buscar a Deus enquanto se pode achar. Não há melhor lugar do que buscar a Deus do que na casa de oração. Essa igreja de alguma maneira está sendo privilegiada e recebendo mensagens de alerta e advertência, e eu não sei exatamente por quê. Porque eu sei que às quartas-feiras aqui esse santuário tem ficado cheio com mensagens de alerta. Mas eu não sei se vocês vêm aqui na quarta-feira, se é por causa do pregador, se é por causa da mensagem, ou se realmente é porque vocês querem encontrar com Deus e ter um encontro com Ele na quarta-feira à noite. Eu não sei bem, e jamais longe de mim de querer julgar. Mas eu lhes digo, agora é tempo de buscar o Senhor. Agora é tempo de ter culto à noite, de manhã, todas as horas. Agora é tempo do povo de Deus se reunir nas casas de famílias em oração e invocar um poder que está à disposição do povo de Deus, a fim de que, como filhos dele, possamos receber essa glória que vai iluminar o mundo cheio de pecado. São João viu o anjo voando pelo meio do céu, tendo na mão o evangelho eterno. E quando abrimos a Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16, nós encontramos uma das declarações mais poderosas do apóstolo São Paulo. Romanos, capítulo 1 e o versículo 16. Essa, sem dúvida, é uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras Sagradas. Porque Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, uma justiça de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da o quê? Amém? Amém? Irmãos, o que a gente precisa é só de fé. Talvez você esteja aqui hoje de noite dizendo que precisa de dinheiro. Talvez você diga: eu preciso de um carro para ir para o trabalho. Talvez você diga assim: eu preciso de uma casa para morar, para sair do aluguel. A palavra de Deus vem para você e diz assim: meu querido,
A única coisa que você precisa para viver nesse planeta e nessa terra é de fé. É de fé. E vocês sabem que quando eu falo de fé do púlpito, eu não consigo deixar de pensar num avião. Eu não consigo deixar de pensar num avião. Eu não tenho medo de avião. Morrer de avião deve ser uma morte muito boa, porque morre muito rápido. O sujeito apaga rápido. Você morre de medo, viu? Você morre de medo. O pessoal que morre de avião, não se preocupe, morre de medo. Quando vê que vai vir a morte, antes da morte chegar, todo mundo morre de medo do que vem depois. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós entramos dentro desses aviões, sentamos naquelas poltronas, comemos, dormimos, lemos jornais. Quem aqui não gosta, né? Desse conforto. Descemos dessa coisa e nem vimos a cara de quem pilotou aquele negócio. Você nunca viu quem pilotou. Você não sabe se aquele piloto sabe pilotar aquele avião. Você não sabe se aquele piloto ele realmente tirou um brevet para pilotar esses Boeings. Você não sabe de nada, não sabe às vezes nem o nome do sujeito. Você não sabe de nada. Você senta ali, dorme, come. Você tem fé. Fé que a empresa aérea botou alguém para pilotar aquela coisa que sabe pilotar. Meu amigo, se você tivesse metade da fé que você tem nessas companhias aéreas e nessas empresas de ônibus, vocês teriam uma vida espiritual muito maior do que tem tido. Estariam muito mais perto do reino dos céus do que tem. Porque você dirige um carro GM, Volkswagen, e você bota 140, 180, e você tem fé que os parafusos daquela roda estão tudo apertados. Você não viu quem apertou, você não viu quem colocou lá, você não viu nada, mas você sai pelo maluco aí, crendo que aquilo está tudo. Você tem fé na Volkswagen. Você tem fé na Chevrolet. Mas quando chega na hora de passar uma necessidade e um sofrimento, ai, Deus me abandonou. Cadê Deus? Onde é que estava Deus quando aconteceu isso comigo? A fé se dilui. A fé se dilui. Nós aprendemos a viver numa sociedade materialista. E como vivemos numa sociedade materialista, temos uma fé materialista. E é por isso que eu disse que a igreja vive hoje uma apostasia espiritual. Os remanescentes desta igreja estão desaparecendo. Paulo diz assim, nós temos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é um poder transformador, onde a justiça de Deus substitui a justiça do homem. O evangelho é um poder que faz você dizer, já não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo aqui na carne, aqui embaixo, eu vivo pela o quê? E é por isso que ele diz que o justo viverá pela fé. Porque a única maneira de você ter sucesso nessa vida, meu jovem, meu irmão, é você viver pela fé. Nós não podemos pregar o evangelho eterno se nós não experimentarmos esse evangelho eterno em nossa vida. Se o justo vai viver pela fé, a nossa vida aqui embaixo é pela fé. Porque já não eu mais vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E olha, irmãos, esse princípio ele é tão lindo na Bíblia, que um homem chamado Enoque um dia decidiu permitir que Cristo vivesse nele. E a Bíblia diz assim, Enoque andou com Deus. E Deus fez o quê? O tomou. Não foi Enoque que pediu, não, Senhor, me leva para cima, né? A gente se ajoelha e começa a pedir, ai Senhor, faz isso por mim, Senhor, e tal, não é? Nós temos esse lado de petição, né? Tem gente até que não ora muito, porque só sabe orar pedindo. E às vezes fica até sem graça de pedir tanto, aí não ora. Porque só ora para pedir, não é? Irmãos, o evangelho eterno é um poder que vai entrar na sua vida e Deus vai fazer por você aquilo que você não consegue fazer por si próprio. É algo simplesmente extraordinário. É algo que as pessoas que vivem ao seu redor vão notar essa transformação. As pessoas vão olhar para você e vão querer saber
por que Deus está operando na tua vida e o que Deus está operando na tua vida. Porque Paulo, ele é muito claro em dizer que esse poder, ele entra na vida para salvar. Esse poder não entra na vida para fazer você exclusivista. Esse poder não entra na vida para fazer você superior. Esse poder não entra na vida para fazer você se sentir melhor do que o teu vizinho. Esse poder, quando ele entra na vida, ele faz você humilde, ele faz você servo, ele faz você amar, porque esse poder transforma você para a salvação. Mas é preciso crer. É preciso crer que Deus pode fazer essa obra na sua vida. E esse evangelho tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Esse é o desafio de Deus para nós. É a missão dessa igreja. Eu fico pensando assim, que Guilherme Miller, Ellen White, Tiago White, aqueles milleritas, eles desceram todos à sepultura, esperando ver Jesus vindo em glória e majestade. Eles criam que Jesus viria nos seus dias. Quando lemos as epístolas de Paulo, Paulo esperava Jesus voltando também nos seus dias. Mas nós hoje não esperamos Jesus em nossos dias. Oh, Jesus, ele vai vir algum tempo aí na frente, sei lá quando. Essa semana passada alguém estava me botando no canto da parede para querer saber quando é que eu achava que Jesus ia voltar. Que alguém andou dizendo aí que Jesus voltava em 2027. Um pregador adventista que saiu pregando aí que ele não disse que Jesus ia voltar em 2027, mas os jovens que ouviram ele tudo vieram me perguntar se Jesus ia voltar em 2027. E eu falei assim, mas esse pastor falou isso no público? Ele falou, não falou isso, mas a gente ficou com tudo isso na cabeça. Eu não sei bem o que é que ele falou para todo mundo ficar pensando que Jesus vinha em 2027. Meus queridos, Jesus pode voltar para você hoje à noite. Quando você estiver voltando para casa, se você morrer, perder a vida, as oportunidades para você cessaram. A próxima vez que você abrir os olhos, vai ser na ressurreição da vida ou na ressurreição da morte. E eu me lembro de uma música que um quarteto cantava, que dizia assim, se a morte hoje vier e te levar, como estás com teu Deus? Como estás com teu Deus? É interessante como as pessoas que ficam acometidas de um câncer, sabem que vão morrer, elas mudam completamente a atitude delas. É incrível quando a gente sabe que a gente está condenado, com os dias contados, como é que a gente começa a reagir completamente, como as prioridades da vida mudam, né? Quando a gente sabe que tem alguns meses de vida. E Deus nos ofereceu essa vida para que ela fosse vivida em abundância. E Deus deixou o Evangelho para que ele transformasse o nosso coração e sobrepujasse o poder do pecado. E Deus deixou o Evangelho para que ele realmente pudesse fazer uma operação e uma transformação na nossa vida. E Deus disse assim, olha meu filho, a tua justiça é um trapo de imundície, mas se tu deixares que a minha justiça alcance o teu coração, de fé em fé, ela vai transformando você completamente até a minha semelhança. Uma criança, quando ela não cresce, imediatamente os pais levam elas ao médico. Mas nós não crescemos espiritualmente e não procuramos o médico. E eu digo isso porque eu experimentei na minha vida pessoal muitos anos onde eu não cresci espiritualmente. Eu simplesmente ficava numa linha reta, caía, voltava e achava que eu estava bem. Porque eu mantinha-se na mesma linha, né? Mas se queremos realmente ser remanescentes, se Deus realmente vai suscitar uma igreja pura, se Deus vai suscitar uma igreja cheia de poder, se Deus vai suscitar uma igreja vitoriosa, quer você realmente fazer parte dessa igreja? Meus queridos, Jesus Cristo, ele subiu e desceu as ruas de Jerusalém, apregoando a chegada do reino. Sua mensagem era uma mensagem de alerta para uma cidade condenada. Mas Jerusalém não reconheceu o tempo da sua visitação. Jerusalém desprezou aquele simples e moribundo homem que subia e descia as ruas da cidade, apregoando a chegada do reino de Deus. Foram oportunidades e oportunidades, mensagens e mensagens, profetas e profetas. E a cidade foi apedrejando e matando os profetas, inclusive o Filho de Deus. Mas finalmente, quando chegou no ano 70, não havia mais desculpas para a cidade condenada.
As pessoas queriam aceitar o evangelho do reino e queriam o reino, mas era tarde demais. O maior pecado de Jerusalém foi a procrastinação, e esse é o maior pecado dos adventistas do sétimo dia hoje, é a procrastinação. É o reavivamento e a reforma que você sabe que precisa, mas você está procrastinando. Você está esperando alguma coisa extraordinária acontecer para que a sua fé realmente seja abalada. E é por isso que os remanescentes são tão poucos no seio do povo de Deus. Ó, meus queridos, amados irmãos, São João viu o anjo voando no meio do céu, anunciando essa mensagem de esperança ao mundo condenado, voando pelo meio do céu, dizendo que é preciso proclamar essa mensagem a toda tribo, nação, povo e língua. E há algumas características extraordinárias, porque ele dá as características na primeira mensagem angélica das pessoas que vão apregoar esse evangelho eterno. E nós encontramos aqui pelo menos 4 características, onde nós vemos essa mensagem do evangelho eterno sendo apregoada, e a primeira deles é temer a Deus. São João diz assim: temei a Deus, temei a Deus. E eu pergunto, será que você realmente teme a Deus? Será que nós realmente tememos a Deus? Às vezes nós temos sido tão negligentes na nossa fé, a nossa experiência espiritual ela é tão pequena, tão frágil, tão débil. Às vezes nos sentimos tão atraídos pelas coisas lá de fora, que ficamos meio confusos, chegamos na igreja frios espiritualmente. E eu digo a vocês, de que eu já estive sentado lá, já sei o que significa essa frieza espiritual, essa falta de vontade de orar, essa falta de vontade de buscar a palavra de Deus, essa falta de vontade que carregamos hoje, produzindo uma grande frieza espiritual. Não temos coragem de deixar a igreja, correr o risco dos ímpios, mas ficamos ali sofrendo, vegetando dentro da igreja. É como alguns que estão casados, se pudessem se separariam, mas ficam ali vegetando no casamento, por causa dos filhos, por causa da família, por causa da igreja, por causa de tanta coisa, infeliz, passa a vida inteira infeliz, quando podia botar Deus e Cristo Jesus no coração e viver uma vida de extrema felicidade. Ó, meus queridos, amados irmãos, nós vivemos num mundo egoísta, vivemos em um mundo onde as pessoas amam elas mesmas, não a Deus. Nós aprendemos a amar nós mesmos desde pequeno, e o pior é que os pais contribuem para isso. Tudo que o pequeno quer, o pai dá. Tudo que o bebê quer, dá. Tudo que o filhinho quer, o pai dá. E o garoto aprende a amar ele mesmo, porque dizem: tudo que eu quero vem a mim, vem a mim o vosso reinado. São os pais que ensinam os filhos a serem grandes egoístas nessa vida. Quando o filhinho cresce, ele tem dificuldade de amar mais a Deus do que a ele, porque o pai ensinou ele a amar a Deus. Quantos pais têm a lição do rol de berço e passam a lição para o seu bebê de 3 meses? Ah, mas o bebê não entende nada. Você está enganado, meu amigo. É bom você começar a cantar a musiquinha dos bebês quando eles estão dentro da barriga. Quando sai fora, ele já conhece a musiquinha. Nós não conseguimos educar os nossos filhos na fé e no temor do Senhor, e depois mandamos as escolas fazerem isso. E não há escola que possa substituir a educação que o pai pode dar. Nós contribuímos para essa sociedade egoísta, porque educamos os nossos filhos a ter tudo, e não ensinamos ele a valorizar o reino de Deus primeiro do que as demais coisas. Eu sempre digo quando prego, de que muitas pessoas vão perder o reino dos céus por coisas tão pequenas, como por exemplo, chegar no trabalho na hora e na igreja atrasado. Se você chega atrasado no trabalho todo dia, pode chegar atrasado na igreja, que Deus não vai botar na tua conta lá em cima, não. Mas se tu chega no trabalho na hora e bate o ponto na hora, mas chega na igreja atrasado, a tua conta lá em cima está alta. É bom corrigir isso aí o mais urgente possível. Porque Deus não vai deixar passar batido não, irmãos.
Deus sabe muito bem quais são as prioridades da nossa vida. Deus, ou você bota ele no banco da frente do carro da tua vida, ou ele não está dentro do carro. Não adianta você querer botar Deus no banco de trás da tua vida, porque Deus, ou ele ocupa o assento principal do carro, ou ele não está dentro do carro. Vocês sabem que nós precisamos, quando nós tememos a Deus e somos remanescentes e pregamos o Evangelho eterno, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer ser fiel a Deus, mas somos os maiores transgressores da lei dos homens. Eu tenho uma luta terrível, porque eu já tive um ano que levei uma média de 7 multas de velocidade por ano, e um dia caçaram a minha carteira. E a minha esposa disse assim: mas que espécie de pastor você é? Você sobe lá na tribuna e vai pregando para os irmãos, para eles serem fiéis a Deus, e você é o primeiro infiel, porque você pode até obedecer à lei de Deus, mas a dos homens você está transgredindo toda hora. Mas vocês sabem, quando a mulher fala, a gente nem sempre escuta, né? É que absurdo. Até um dia que eu parei numa multa e um policial olhou e eu disse: olha, eu sou pastor, estou indo para a igreja. Ele começou a olhar para a minha cara assim, eu falei: mas o que é que foi? Ele falou: você é pastor? Sou pastor. Mas se você é pastor, está transgredindo a lei, como é que isso é possível? Eu falei assim: olha o pecador como é terrível, né? Eu olhei para ele assim e falei assim: olha, eu estou transgredindo a lei, é verdade, mas é por uma causa justa, eu estou atrasado para um estudo bíblico. E ele disse: olha, pastor, alguma coisa ele falou para mim para eu não multar você. Mas você começa a aprender a respeitar a lei se quer ser um ministro decente. E falou sério. Nós desrespeitamos as leis humanas, passamos no sinal no vermelho, ninguém para quando tem a placa pare. A lei dos homens não vale de nada. Nós queremos ser fiéis cristãos, estar preparado para ir para o reino dos céus. Nós temos dificuldade de ser fiel em coisas pequenas, irmãos. Nós achamos que só vamos perder o céu se formos adúlteros, se bebermos bebida alcoólica, se fumar. Aliás, nós estamos perdendo o senso do que é pecado. Por isso que eu sempre digo que nós hoje nos ajoelhamos e dizemos assim: Senhor, perdoa meus pecados. Deus diz: qual, meu filho, você quer que eu perdoe? Eu não perdoo o pecado por atacado. Me diz aí qual o pecado que você quer que eu te perdoe. Senhor, resolve meus problemas. E Deus diz: meu filho, qual o problema? Fala aí o problema. Ah, mas Deus sabe tudo. Irmãos, Deus sabe tudo, mas uma coisa que Deus quer é que você reconheça Ele como a solução dos seus problemas. E confessar pecado não é uma coisa muito fácil. Lembra-se aí qual foi a última vez que você se ajoelhou e fez uma oração inteira de confissão. Só de confissão. Se ajoelhou, bota isso aí na tua cadernetinha. E olha, houve um tempo da minha vida que eu andava com uma cadernetinha pequena assim, anotando meus pecados durante o dia, para de noite eu pedir perdão por cada um, porque eu me esquecia. A mente humana esquece dos erros do pecado muito fácil. Mas eu te digo, se tu queres a remissão, e se tu queres realmente sentir a paz de Deus e a glória do Senhor na tua vida, é bom cada noite antes de deitar, se ajoelhar no pé da cama e confessar cada pecado. A xingada que tu deu no trânsito, a ira que tu teve contra a tua mulher, a raiva que tu teve do teu amigo, a roupa justa da irmã da igreja que tu botou o olho. É bom tu se ajoelhar e pedir perdão a Deus por isso. Cada noite ao pé da cama. E eu até podia fazer um teste aqui que ia deixar todo mundo atrapalhado. É dar um papel em branco assim e dizer: escreve aí os pecados que tu cometeu hoje aí. E você ia pegar a caneta e o papel: que pecado que eu cometi hoje aqui? Eu não me lembro nenhum pecado que eu cometi hoje aqui. Eu falei alto, briguei. Tá. Vocês sabem que um dia chegou um casal no meu escritório pastoral, quando eu era pastor nos Estados Unidos, e eles estavam para se separar. Eu falei assim: mas por que vocês querem se separar? Porque ela não sei o quê, porque ela não sei o quê. E você, por que quer dizer? Porque ele não sei o quê, não sei o quê. Uma lista de coisa ruim lá de um e do outro.
E eu falei assim, ó, eu vou dar um papel em branco aqui para cada um, e você escreve tudo de ruim que você não gosta nele, e você escreve tudo de ruim que você não gosta dela. Tá bom, pode me dar, isso vai ser fácil. E foi mesmo. Não deu 10 minutos, a folha veio de um lado e do outro, todos os dois, lotada. Eu falei, meu pai do céu, a vida desse povo é muito negativa, só vê o que não presta. Bem, agora eu peguei 2 papéis brancos e disse assim, agora escreve aí o que você sabe de bom dela e você escreve o que você sabe bom dele aí. E eles ficaram meio surpresos, assim, como assim? Eu disse assim, como assim não? Escreveu o que você vê de bom nela, já que você vê tanta coisa ruim aqui. Eles ficaram 15 minutos lá. 15 minutos, depois deram o papel, cada um com uma linhazinha escrita. E eu disse a eles assim, olha, vocês estão muito longe de Deus, muito longe. Vocês são 2 egoístas, querendo tirar proveito um do outro. Vocês não amam nem os filhos que têm. Vocês devem estar com dificuldade de amarem a si próprio. Porque quando vocês veem um casal em dificuldade, alguém está com dificuldade de amar a si próprio. O primeiro sintoma do egoísmo é a falta de amor próprio. É a falta de identidade. Há pessoas que vivem a vida querendo encontrar uma identidade. E se você está nessa situação, Cristo pode te dar uma identidade. O Apocalipse diz que quando a gente chegar lá em cima, vamos ter um novo nome. Quem não gosta do nome de Severino, pode ter outro lá em cima. Irmãos, isso é uma bênção. Um novo nome. Eu vou ter um novo nome lá em cima. Um novo corpo. Eu noto aí que alguns irmãos não gostam muito do cabelo, né? E faz chapinha, e depois pinta. E irmão cada semana aparece com o cabelo de uma cor, outros botam tudo para cima, cheio de brilhantina. Todo mundo está procurando o seu caminho para ser feliz e ficar bonito, mas para quê, meu jovem? Olha para o céu, olha para cima, olha a glória que está vindo, olha a restauração, olha o que Deus vai fazer com você. Quando Deus botar a mão em cima do teu cabelo, quando Deus botar a mão em cima do teu corpo, não tem cabeleireiro, não tem salão de beleza, não tem creme que vai produzir a beleza que Deus vai dar a ti, meu jovem. Não feche os olhos para o que é mais importante. Não feche os olhos para aquilo que realmente vai te transformar. Não feche os olhos para aquilo que realmente vai tocar o teu coração e vai fazer feliz, pleno, novo em Cristo Jesus. Nós estamos perdendo a visão espiritual que Deus nos deu e abraçando a visão temporal desse mundo. A moda invadiu os arraiais do povo do Senhor e tem corroído as entranhas da alma dos seres, dos filhos de Deus. E já não podemos mais ver a glória do eterno, porque estamos corrompidos demais com as coisas da sociedade mundana moderna. Agora é o tempo de buscar o Senhor. Agora é o tempo. A palavra de Deus diz que aqueles que são remanescentes vão temer a Deus. E vai mais além. Diz que vai ter uma vida de glória. Temer a Deus e dar-lhe o quê? Uma vida cheia de glória. Uma vida que por onde passa ilumina o caminho das pessoas que estão ao redor. Meus queridos amados irmãos, o Senhor Deus quer inundar a tua vida com a glória dele. As coisas do mundo têm nos levado a caminhos escuros. E nós muitas vezes nos sentimos desencorajados, desanimados, infelizes na nossa vida. A vida humana é muito cruel. O planeta vem se corrompendo cada vez mais. A imoralidade, o possessismo, cada dia vem aumentando o egoísmo, a busca pelo dinheiro, a luta pela sobrevivência, a luta pela beleza. Nós nos perdemos no meio dessas coisas que o mundo tem para oferecer. E já não enxergamos mais que o Senhor quer que a nossa vida seja realmente uma vida cheia de glória.
A beleza maior que você tem não está por fora. A beleza maior que você tem, ela está por dentro. Vocês sabem que eu nunca achei que tinha um nariz grande. Até um dia que um pastor foi me visitar na África e ele tirava foto de tudo. Tirava foto do pneu do carro, tirava foto do coqueiro, tirava foto do elefante, tirava foto de tudo que ele visse, batia foto dos prédios. Foi esse sujeito aí, deve ter uma loucura por fotografia. E eu estava dirigindo o carro, a gente ia para um acampamento, e ele é um colega meu, pastor, ia pregar no acampamento, e ele batia foto de mim no volante. E eu falei, pode bater, pelo menos agora eu estou importante aqui. Não é para o jornal, mas pode bater. Mas depois ele mandou as fotos para mim, aí é que eu vi o meu nariz de perfil assim, que eu nunca tinha visto. Eu sempre vou no espelho de frente e nunca tinha ido de lado. E aí que eu vi, falei, epa, mas esse nariz feio assim, eu nunca tinha visto um nariz meu de lado. Bom, eu tinha duas decisões a tomar na vida. Eu achava meu nariz feio e juntava dinheiro para procurar um cirurgião plástico, como alguns aí andam fazendo. Ou eu agradecia a Deus porque tenho os buracos da narina grande, posso respirar puro, bem mais forte. E eu só tinha duas opções, irmãos. Ou eu ia pela esquerda ou eu ia pela direita. E entre achar o meu nariz feio e agradecer a Deus porque ele é grande, pode pegar muito ar, eu fiquei com a segunda opção. E não mexi mais nele. E eu me sinto muito feliz assim. Nós estamos às vezes tão preocupados conosco que nos esquecemos de que temos um Deus que nos criou e nos formou, a sua imagem e... Talvez alguém chegue na frente do espelho e olhe assim e diz, mas como é que eu feio desse jeito sou a imagem e semelhança de Deus? Irmãos, Deus não vê você por fora, Deus vê o coração, amém? Amém. Eu louvo a Deus por isso. Vocês sabem que a minha esposa, ela morava aqui no IASP, quando eu conheci ela. Eu posso falar que ela não está aqui hoje, então eu posso falar. Quando eu conheci a minha esposa, ela morava aqui no IASP, estudava aqui no colégio. E eu estudava no IAE lá em São Paulo, e eu vinha para cá visitar ela. E aí a gente começou a namorar, e ela era toda bonitinha, cabelinho bonitinho e tudo, e eu, imaginem só eu, esse nariz que vocês estão vendo, nasciam umas espinhas, e inchava para a direita e para a esquerda. E eu olhava aquilo no espelho e botava Aquinase, eu me lembro de Aquinase, não sei se ainda tem Aquinase hoje, isso é metendo tudo que era creme, mas aquilo parecia que não tinha jeito, a espinha sempre vinha no nariz, para a direita ou para a esquerda. Para completar, eu perdi um dente aqui bem no meio, tinha um buraco, e o da esquerda pendeu para cá e cai aquele buraquinho passava, o ar-condicionado da boca ali. E eu cheguei para pedir namoro à minha esposa, e depois que ela me aceitou e estava namorando comigo, eu cheguei lá no espelho e falei, mas o que é que essa moça viu em mim com essa... ela tirou na loteria, que hoje não tem mais espinha e os dentes estão aqui, uai. Meu querido jovem, você é a coisa mais linda para Deus. Você tem se preocupado tanto com a sua aparência que você esqueceu o que é que Deus pode fazer por você. Você não sabe o nível do alcance do que vai acontecer com você quando a glória do Altíssimo tomar conta de ti. Aquilo que vai irradiar ao teu redor e vai tocar pessoas, vai ser simplesmente incrível. Porque Deus quer usar você, você é o santuário do Espírito de Deus, Ele quer habitar sobre você, Ele quer te dar o gozo, a alegria, a felicidade e a paz, que só a glória dEle pode dar. A mensagem angélica falando ao povo de Deus, ela continua dizendo assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai. É adoração, adorar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, a igreja de Deus hoje vive um conflito na adoração corporativa.
E ela vive esse conflito na adoração corporativa, porque a igreja de Deus não tem adoração pessoal. Não tem adoração pessoal. Quantas vezes você fez um louvorzão para Deus na sua casa? Sozinho, trancado no seu quarto. E eu aprendi isso, sabe como? Eu fui fazer uma semana de oração em Boston. E o pastor me hospedou na casa dele. Tinha uma casa muito bonita lá. E eu fiquei no quarto do lado. Tinha um quarto lá preparado para mim, muito bem tratado. Fiquei muito feliz. Mas já era 8 horas da manhã, eu estava estudando minha meditação e eu vi que começou um sonzão no quarto do lado. Eu não sabia que no quarto do lado tinha um teclado. E o homem tocava o teclado lá e cantava e adorava e louvava. E eu fiquei impressionado. Tinha até vontade de cantar também do lado de cada parede, porque aquilo era animado. Mas eu não fui lá, eu não tentei sair fora para ver, a porta do quarto estava fechada. E eu sabia que ele era pianista, o pastor era pianista, ele tocava piano. E claro, eu andei a casa toda, não vi o homem, a voz era dele. E eu fiquei impressionado com aquele louvorzão que ele fez no quarto do lado, 8 horas da manhã, uma quinta-feira de manhã, eu acho. Quando foi lá pelas 9, ele saiu, acabou, eu também saí, fomos tomar o café. Eu falei, rapaz, o que aconteceu ali dentro do quarto, meu amigo? Eu falei, rapaz, é a melhor hora do dia que eu vou louvar o Senhor com todas as forças da minha alma. Eu falei, louvar o Senhor? Eu falei, exatamente. O dia que eu saio daqui sem louvar o Senhor, o dia não é o mesmo. E eu fiquei impressionado. Quantas vezes você, na sua casa, agora está maravilhoso, tem esses DVD, tudo com música aí, tudo, agora está aí, uma coisa fantástica. Quantas vezes você botou um DVD desse, trancou lá a porta do teu quarto, da sala da tua casa, e você sozinho louvou ao Senhor, sentiu a presença dos anjos baixando na sala da tua casa, e unindo as vozes de louvor você, numa adoração pessoal. Quando você chegar na casa do Senhor para adorar o Senhor aqui, essa adoração a Deus vai ser diferente. Meus queridos, dá prioridade a Deus, temer a Deus, dar glória a Deus, adorar a Deus, é tirar tempo com Deus diariamente. Não pense que esse pingado de 10 minutos que você tira aí para ler a lição da escola sabatina e responder aquelas perguntas e ler a meditação nas carreiras e vai embora todo rejubilado para o trabalho. Quando chega de tarde eu digo, o que é que tu leu hoje de manhã na meditação? E eu não sei direito, nem me lembro. Eu sei que a lição é sobre paciência, mas nem me lembro direito o que era. E isso não edifica ninguém, esse negócio de desencargo de consciência. O que Deus quer é uma adoração, é uma comunhão de prazer, de satisfação, é se interar com Deus com gozo, com alegria, recebendo e dando. É isso que Deus quer de nós. Eu não sei quantos de vocês são dizimistas no templo, não sei. Todo mundo é muito feliz dizimando dinheiro, mas feliz mesmo é quem dizima o templo. Quantas horas por dia Deus dá a você? 24 horas. Deus lhe dá 24 horas por dia. Se você tirar, normalmente, quantas horas de sono a gente tem por dia? Quanto? Ô, louco, aqui tem gente falando. 8 horas é o recomendável, né? Mas a vida está deixando a gente tão doido que a gente está falando 6. E é verdade, tem gente que só dorme 6, não é? E tem uns aí que dormem 10. Tem essa classe também, dos 10. Mas vamos ver aqui o que os médicos dizem. 8 horas de sono por repouso. E nós tiramos as 8 horas e fica quantas horas? 16 horas. Quanto é o dízimo de 16 horas? Matemática aqui é boa. 1 hora e 35 minutos. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós trabalhamos quantas horas por dia em média? Horas de trabalho? 8. Horas de sono? Quantas horas sobra? Deus está pedindo 1 hora e 35, você não pode dar. De 8 horas. Você já parou para escrever o que é que você faz nas 8 horas que sobra? Porque 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme. Você tem 8 horas cada dia. E você vem dizer para mim que você não tem tempo de louvar a Deus? De que você não pode tirar um tempo para Deus? De que você não pode dizimar o teu tempo, 1 hora e 35 para Deus?
em comunhão, em oração, estudando a palavra de Deus, buscando as coisas de Deus, quão diferente seria a sua vida se você alcançasse e buscasse essa bênção. Nós realmente estamos vivendo uma vida cristã muito dissoluta. Nossa conexão com o Altíssimo se perdeu em algum lugar, e nós estamos vivendo uma vida cristã ritualista, onde aprendemos a vir à igreja no sábado, domingo e quarta-feira, quando fazemos, e cremos que estamos dentro do aprisco seguro para o reino dos céus. Nós precisamos reconhecer a Deus como nosso Criador. Nós precisamos reconhecer a soberania do nosso Deus, da nossa vida. O grande pecado do povo de Deus hoje é que Deus não é o nosso soberano, é que Deus não é o primeiro na nossa vida, é que nós temos que buscar os nossos interesses em primeiro lugar, não temos servido ao autor e consumador da nossa fé, o Criador, aquele que pode mover os pilares da dificuldade da nossa vida, aquele que pode remover o sofrimento, aquele que é o começo, o meio e o fim da história humana, aquele que tem poder para mover a dor que está cravada no teu coração, um poder e uma glória que advém do Evangelho, que emana do Calvário, que transforma, que te coloca num nível acima do nível materialista dessa terra, num nível que vai fazer as pessoas te perseguirem, te criticarem, mas que te vai colocar mais perto do céu, que vai trazer mais gozo ao teu coração, que vai trazer mais alegria à tua vida, que vai fazer você sentir-se mais perto de Deus, perto da herança eterna da qual você foi criado e Satanás vem querendo afastar. Qual é a tua escolha essa semana? Queres continuar laodiceano, amante das coisas desta terra, amando dos benesses da vida palaciana da terra do pecado? Ou realmente queres fazer um concerto com Deus, fazer uma mudança de vida, começar uma nova vida, iniciar um novo caminho e dizer: Senhor, eu quero caminhar para o alto. Eu sei que tu podes fazer um milagre na minha vida. Eu sei que tu podes transformar o meu casamento. Eu sei que tu podes transformar a vida do meu filho. Eu sei que tu tens poder para operar no meu coração. Queridos, há muitas coisas que Deus poderia estar operando na nossa vida, mas Deus não opera muitas vezes pela nossa falta de fé. Jesus sempre, quando curava as pessoas, ele olhava para as pessoas e dizia assim: filho, vai, e seja conforme a tua o que, irmãos? A tua fé. Jesus olha para você essa noite e diz assim: meu filho, você tem problemas, dificuldades, desempregado, aflito, vai, seja conforme a tua fé. Mas de que tamanho é a tua fé? De que tamanho é a tua confiança em Deus? O desafio da pregação do Evangelho eterno está diante de nós, mas nós temos vergonha até de dizer que somos adventistas. Temos vergonha de dizer que guardamos o sábado. Temos vergonha de ser diferentes do mundo. Há um desejo do povo de Deus hoje de se identificar com o mundo, de ser igual com o mundo. E eu lhes digo essa noite: este foi o pecado e a ruína de Israel. Israel era governado por Deus, Samuel era o profeta, era a teocracia divina, era o governo de Deus. E o povo começou a olhar para os amorreus, para os cananeus, para os heteus, e eles começaram a ver que os cananeus tinham um rei. E os cananitas chegavam para eles e diziam: vocês não são nação, porque uma nação tem um rei, mas vocês não têm rei. Vocês têm esse profeta e esse juiz. E o povo começou a querer ser igual aos cananitas. O povo queria ser igual aos pagãos. E eles foram para Samuel e disseram: nós queremos um rei, porque as pessoas lá fora estão rindo da gente, porque as pessoas lá fora estão olhando para nós e dizendo que nós somos diferentes dele. Nós queremos ser igual a ele, nós queremos um rei. E Samuel disse: vocês não precisam de um rei, porque Deus é o vosso rei. E o povo disse: mas a gente não pode ver Deus, nós queremos um rei. E Deus disse: ok, eu vou dar um rei para vocês.
E a história dos reis de Israel se tornou num registro de apostasia da história do povo de Deus, por uma única e simples razão: eles queriam ser igual ao povo pagão cananita. A igreja de Deus hoje está cometendo o mesmo pecado. A igreja de Deus hoje está cometendo o mesmo erro, com um grande desejo de identificação com as coisas lá de fora. E não sei se o mundo está entrando na igreja ou a igreja no mundo, mas eu não vejo mais muita diferença entre o que eu vejo lá fora, quando eu ando no shopping, quando eu ando nas ruas, do que eu vejo aqui. Muitas vezes eu não vejo muita diferença no comportamento e da agressividade de alguns aqui dentro, como eu vejo também lá fora. Há um desejo de querer ser igual ao mundo. Há um desejo no meio do povo de Deus de não querer ser diferente do povo lá de fora. E isso está acabando a nossa fé. E isso está destruindo a nossa relação com Deus. E nós estamos perdendo o rumo da direção da Canaã celestial. E eu lhes asseguro essa noite que há uma apostasia no meio do povo de Deus. Mas isso não é uma apostasia de princípios, não é uma apostasia de doutrina, mas é uma apostasia espiritual, onde a gente se voltou as costas a Deus. Já não sentimos mais necessidade de um Salvador. A razão por que não buscamos a Deus é porque perdemos o senso do que é pecado. E por não saber o que é pecado, não nos sentimos pecadores. E quando não nos sentimos pecadores, não sentimos necessidade de um Salvador. Porque se nos sentimos pecadores, cada noite nos ajoelharíamos e confessaríamos os nossos pecados. E a cada manhã buscaríamos esse Salvador, buscando remissão para uma alma angustiada, amargurada, frustrada e depressiva pelos insucessos e as misérias que esse mundo tem colocado na nossa vida. Oh, meus amados, não pensem que eu já estou na glória, porque eu também tenho descido as profundezas do sofrimento, da frustração, da tristeza, do pecado e do erro. Mas o único lugar que eu encontrei remissão foi ao pé da cruz. O único lugar que eu encontrei remissão para a dor da alma foi nos braços de Cristo Jesus. E eu lhes digo, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser diferente. Vale a pena exaltar o estandarte da cruz. Essa noite, Deus está desejoso de fazer uma conexão com você. Ele quer falar fundo ao teu coração. Eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Eu não sei qual é o teu problema. Talvez você esteja metido num grave problema matrimonial dentro de casa. Talvez você esteja tendo problemas com os teus filhos. Talvez você esteja problema no seu trabalho. Eu não preciso falar muito sobre problema, porque a nossa vida ela só é problema. Mas nós somos os filhos de Deus. A nossa vida era para ser cheia de glória. A nossa vida era para ser cheia de paz. A nossa vida era para ser cheia da certeza da salvação em Cristo Jesus. A nossa vida era para reluzir diante de um mundo maculado e manchado pelo pecado. Mas eu lhes digo, hoje é a noite da redenção. Hoje é a noite que você pode se ajoelhar na presença do Altíssimo e abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu quero começar uma nova vida, porque o nosso Deus é o Deus dos começos. E Ele vai te dar essa oportunidade hoje à noite de começar novamente com Ele. Eu vou dar para você aqui alguns minutos agora. Talvez esses minutos que eu vou te dar agora vai ser os mais preciosos da tua vida inteira. E não perca essa chance. Não perca. Porque eu vou pedir para você se ajoelhar aí no seu lugar e conversar com Deus. Abrir seu coração. Falar para Ele das tuas depressões, frustrações, da tua infelicidade como adventista. E dizer, Senhor, eu quero ser um adventista feliz. Não é suficiente ser só adventista. É preciso ser adventista feliz. É preciso ser adventista remanescente. É preciso ser adventista cheio de glória. Ou a tua vida dentro da igreja foi em vão e não valeu de nada.
Se você realmente quer começar novamente com Deus, enquanto esse grupo vai cantando, se ajoelhe aí no seu lugar, abra seu coração, confesse seu pecado, diga: Senhor, eu quero a tua glória, eu quero ser diferente, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero viver a vida contigo, eu quero que a glória do Senhor resplandeça na minha vida, e a mão do Altíssimo e a paz do alto vai alcançar teu coração agora. Deus, Pai da eternidade, Deus Altíssimo, nessa noite nós estamos ajoelhados diante da Tua presença, reconsagrando a nossa vida a Ti, Senhor. Senhor, nós temos por muitos anos vivido como adventista do sétimo dia, e lentamente nós temos abraçado o estilo de vida deste planeta. Mas essa noite nós clamamos pela libertação do pecado. Essa noite nós clamamos pelo derramamento do Espírito de Deus no coração do povo do Senhor. E queremos pedir, Senhor Deus, que haja revivamento e reforma em nosso meio. Que o Espírito do Senhor possa tocar o coração dos jovens, dos adultos, dos idosos. E que a glória do Senhor comece a resplandecer no seio do seu povo. Ó querido Deus, aqui está a tua igreja diante da tua face. Há batalhas que estão sendo travadas em cada coração aqui essa noite, que os teus filhos sozinhos não poderão vencer. E nós precisamos do poder do Espírito de Deus. Mas nós cremos que o conflito final é chegado. Mas temos a certeza também da final vitória. E nós queremos o poder para triunfar sobre o mal. Queremos o poder para suplantar essa dimensão materialista do planeta Terra e viver o gozo da atmosfera eternal aqui nesse mundo. Ó Senhor, ouve o nosso clamor. Ouve a oração dos teus filhinhos essa noite. Eu suplico no nome de Jesus. E que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada coração aqui nessa noite, ao sairmos daqui agora. E eu te peço, nesse glorioso nome do teu Filho. Amém, Senhor. Amém.